Nesse vídeo a gente vai provar vários tipos de whey protein, avaliar a informação nutricional de cada um e dizer pra você qual é o melhor, depois da vinheta. Existem vários tipos de whey protein no mercado e eu trouxe a Lauriane, que é nutricionista, e a Cris, que é minha amiga que odeia whey protein, pra gente provar alguns tipos e avaliar qual o melhor na nossa opinião. A gente vai testar o gosto, ver qual que a gente acha melhor o sabor e vai avaliar também a informação nutricional, aquela tabelinha que tem carboidrato, proteína e caloria. Eu fui na lojinha lá comprar whey protein, só que eu fui catando todos que eu vi pela frente que eu achei que dava pra comparar. Best Whey ISO de baunilha, foi o único de baunilha. ISO e hidrolisado, certo? Não é isso? Então, ela já tá falando. Eu achei que fosse isolado quando eu comprei. É isolado com hidrolisado. Esse daqui, Max, de chocolate, que ele é o quê, Lauriane? Nós temos que reparar quando a gente estiver falando dos ingredientes, o primeiro que vier é o que ele tem maior quantidade. Então, por exemplo, esse daqui, ele é isolado e hidrolisado. Esse aqui já, ele é concentrado e isolado. Ou seja, por exemplo, esse daqui, para aquelas pessoas que são mais sensíveis à lactose, por exemplo, intolerante à lactose, talvez consumindo esse daqui ele pode não se sentir bem. Por quê? Eu tenho uma maior concentração de lactose por ter mais quantidade de whey protein concentrado e depois vem uma quantidade de whey protein isolado, ok? Então, que é o isolado, que é o livre de lactose, né? E o hidrolisado, a proteína ela é mais quebrada. Então, pra assim, quem tem algum problema digestivo. Quem tem problema digestivo, com bastante intolerância à lactose ou a própria proteína, o hidrolisado ele realmente é o melhor, tá? Tem ainda situações que a pessoa é alérgica à proteína do leite. Então aí não tem jeito. Tá? Então, realmente, às vezes, nem o hidrolisado, às vezes, ela tolera. Aí, nesse caso, tem que tomar um vegano. Nesse caso aí, às vezes, tem que tomar um vegano ou um de carne mesmo. Tem de carne. De carne? Não, ou vegano. A Cris, ó, tá aqui, eu só pensando no gosto, tá? Bom, então, esse aqui é isolado e hidrolisado. Esse daqui é concentrado e isolado. Isoforte, sabor chocolate. Esse aqui, ele é só isolado puro. E esse aqui que me venderam como, nossa, um whey muito gostoso pra você que quer um whey assim. Então, e esse aqui, né, que vendeu pra Letícia como um super max gostoso, na verdade é um blend. O que significa blend? Ele é uma composição de vários tipos de proteína, tá? Então, só rapidamente olhando aqui, ó, tem um nome aqui já blend proteico. Às vezes a pessoa fala assim, mas é whey. Beleza, é whey. Tanto que o primeiro vem aqui, proteína concentrada do soro do leite. A maior quantidade que tem aqui, dentro dos tipos de proteína, é proteína concentrada do soro do leite, só que depois tem um pouquinho de hidrolisada, tá? Vem cacau em pó, aí tem iogurte em pó, chia em pó, e aí tantas outras coisas aqui que a gente pode falar um pouquinho mais pra frente que não é legal. Tá? Então, assim, quando é um blend, tem vários tipos de proteína. Aí tem alguns que tem albumina, tem outros que tem caseína, tá? Ou a proteína concentrada. O blend também ele pode ter só isolada, pode ter o próprio leite, tá? Então, o blend é um conjunto de proteínas, tá bom? É uma mistureba, resumindo, é uma mistureba. Então, vamos começar provando pela mistureba, que eu receio que vai ser o pior. Cris, vamos lá. Esse aqui é a nossa garrafinha, que a gente vai misturar, aquela famosa garrafinha da academia. Lauriane vai pôr um scoop. É um scoop todo que você vai colocar? Põe um scoop, né, pra gente provar, pra nós três provarmos. Aí, quanto de água? 100 ml. Porque a medida desse daqui, isso é legal. Cada whey protein, galera, eles têm uma medida, uma dosagem. Então, para corresponder à quantidade de proteína que tá aqui no rótulo. Então, isso é importante. Porque cada whey protein vem um tamanho de um scoop diferente do outro. Então, para corresponder à quantidade de proteína que tá aqui, você tem que colocar a quantidade de água, né? A quantidade de água, não. A quantidade, na verdade, de pó que corresponde ao scoop. Não tem que Tem. Ó, dissolveu todo, né? Bastante, então, teve uma boa solução aí. Sim. Querem começar? Faça as honras da casa. Horrível.
Peraí, antes disso, vamos saber. Você já tomou Whey Protein? Qual que é a sua experiência no universo do Whey Protein? Conte para nós. Eu acho uma coisa sem graça, gente. Não tem gosto o negócio, parece água pura. Mas é necessário. Ó, então vamos lá, deixa eu provar. Até que agora nem foi tão ruim assim, não. Porque eu já tô tomando esse negócio aqui, ó. Tem quase um Vamos mês. lá. Não achei ruim, não. Achei um gosto. Acho que Mas tem um gosto residual. Parece lá no fundo, você não sente? Prova aí de novo. Um gosto Quando você artificial, toma- eu acho. É, um gosto artificial. Quando você toma no final, tem um... Sabe? Não, gente. Então, gente, já que ela não curtiu o Whey Protein, então assim, eu nem vou incentivar ela a consumir muito mesmo. Por quê? Só de pegar e olhar aqui a quantidade de ingredientes que tem nesse whey aqui, infelizmente não é um dos melhores, tá? Porque tem muita coisa aqui, tanto de espessante, como acidulante, como edulcorante, vários tipos em grande quantidade, sabe? Então, Letícia, tem até um whey protein de uma marca, não vem ao caso falar, mas assim, que só tá escrito exatamente no ingrediente, proteína isolada do soro do leite. Quanto menos ingredientes tiver no seu whey protein, é aquele melhor pra você. Tá? Porque é igual consumir um industrializado, né? Exatamente. Quanto mais conservante tiver, pior pro nosso organismo. Exatamente. Voltamos com o segundo tipo de whey. Esse daqui, o Best Whey isolado e hidrolisado de baunilha. É o único de baunilha que a gente vai testar. Assim, eu tenho mania de escolher o whey sempre de chocolate, porque eu acho que vai matar minha vontade de doce. Então, esse aqui especificamente tem um aromatizante natural de baunilha, artificial de baunilha, caramelo. Então, assim, tem 3 tipos de edulcorante, sabe? Então, isso, aromatizante, na verdade. Então, isso não é muito interessante. Nós vamos fazer meia dose também pra gente não ficar consumindo muito whey sem necessidade, né? Que whey é caro, não quero dinheiro jogado pelo ralo. Como é que chama esse povo que faz drink em festa? A Cris é nossa coqueteleira. Tá cheio de negocinho aqui, não diluiu. Essa é a forma correta? Tadã. Tadã! Música, estou. Interessante. Interessante é o quê? Mais ou menos. O sabor do chocolate que a gente provou antes é mais forte. Isso aí isso é um pouco natural. Mas esse de baunilha ele é mais grossinho também, mais consistente. Eu acho que isso muda. Deixa eu ver. Eu não gosto muito de coisa de baunilha, não, mas esse aí eu não achei... Ele fica mais grossinho. Essa marca aqui, ela tem essa característica, assim, de deixar ele mais cremoso. Tipo um mousse, né? Tem gente que toma whey e ao invés de fazer assim, igual a gente tá fazendo, coloca só um pinguinho de água e mistura, né? Pra ficar tipo uma sobremesa. E aí, gente, assim, por exemplo, quem dá essa característica aqui nesse espessante, por exemplo, é a goma xantana, esse espessante. Então, talvez, a gente aqui não fala em quantidade, mas talvez, né, esse whey específico aqui, ele tenha um pouquinho mais de goma xantana do que os demais e dá essa cremosidade maior, então, entendeu? o que é bom no gosto pode ser ruim na qualidade. Sim, no benefício à saúde, sim. Porque o que é importante, por mais que a gente esteja aqui provando vários tipos de whey, o que é interessante a gente saber por que às vezes a pessoa pode perguntar assim, mas por que o nutricionista não pode edulcorante, esse sabor aqui caramelado artificial, sucralose, né, a goma xantana, eles prejudicam a nossa flora intestinal, né? Então a gente sabe muito bem que pra gente obter resultados melhores, mais tanto na performance como no emagrecimento, a gente precisa ter uma flora intestinal bem saudável. E aí, quando a gente consome muito alimentos ricos em todos esses ingredientes aqui, essas substâncias, elas prejudicam a nossa flora. Próximo que a gente vai avaliar é da marca Max Titanium Top Whey 3W. Poção mágica, lindinha, docinho. Nossa aí, Cris. Quando é que se perde isso aqui, gente? Às vezes as pessoas falam, eu preciso de um whey isolado porque eu quero emagrecer. Mas às vezes a dieta dela tem tanto carboidrato, aí ela vai gastar dinheiro todo. E eu vou te falar, verdade, que às vezes tem muita gente que procura o isolado, porque não tem quantidade de carboidrato grande, né? Gente, pelo amor de Deus, 4 gramas de carboidrato é muito pouco, às vezes considerado num dia inteiro. Então, às vezes,
Hoje em dia está muito mais do que provado. O whey protein, primeiramente, é usado como suprir uma fonte de proteica. Então a Cris não gosta de whey protein, ela não precisa tomar whey protein se ela consome uma quantidade boa de carne, uma quantidade boa de leite laticínios, não tem problema com lactose. Então, exatamente, de ovos, não tem nenhum problema, tá? E essa quantidade de 4 gramas, até as pessoas que não têm intolerância, por exemplo, eu não tolero muito bem o whey concentrado. Então, por exemplo, agora já o concentrado com o isolado já toleram bem, porque já está dividido, sabe? Então, e aí essas 4 gramas que tem aqui de carboidrato, não é isso que vai deixar você de emagrecer, vai te atrapalhar. A diferença é R$100, né? No preço de um isolado para um concentrado. Exatamente. Então, gente, sabe, antes de mais nada, é bem deixar bem claro o seguinte, assim, se você não tem nenhum problema de intolerância, se você pode consumir um whey protein concentrado de qualidade sem nenhum problema. Ele é aguado, ele é sem graça, gente. Não dá pra gostar de whey. Jesus. A Letícia, ela já adora whey, né? Então, assim, nós temos 2 pessoas aqui. Eu sou viciada em whey, gente. Que quer comer chocolate, toma 3 doses de whey. Mentira. Não posso fazer isso, que o whey engorda também em excesso. E o whey em excesso é dinheiro pelo xixi. Não pode. É verdade. Muito bom. Eu achei aguado também. Concordei com a Cris. Mas a gente pode ter colocado também Mais menos pó. Eu acho que a gente colocou um pouco menos pó. Mas eu achei o gosto menos artificial do que o primeiro. Em questão de sabor, eu tenho muito, já provei muito whey de várias marcas. Acho que dos sabores é um dos melhores. Dentro que a gente tá provando aqui. E o último que a gente vai analisar nesse vídeo é o Isoforte. Também de chocolate, né? Isso, exatamente. Sabe o que é legal? A Letícia estava me perguntando no início do vídeo, né? No início do vídeo? Ou nos bastidores, porque a gente fala bastante. Tava me perguntando se o outro whey que a gente provou, tinha quanto de BCAA. E aí, na verdade, algumas marcas, elas colocam mais direitinho. E aqui, ó, por exemplo, tem muita gente aí que fica tomando BCAA aí, pré-treino, pós-treino. Se você comprar um whey de qualidade, você consegue exatamente aqui, por exemplo, ele já deu essa informação. Eu conheço essa marca, não tem nenhum interesse na marca, não ganho nada pra isso, mas é uma marca boa, nacional, e já vem falando aqui que você tem 6 gramas nessa dosagem aqui de BCAA, entendeu? Então, gente, em vez de ficar gastando dinheiro aí com BCAA, comprando um whey de qualidade, você já consegue aí uma quantidade boa de BCAA, tá? Então, além de analisar a caloria, proteína, analisa também a quantidade de BCAA, né? É interessante, exatamente. Por isso que às vezes se você olhar quanto de proteína exatamente tem, né, por dose, é interessante, que aí mais BCAA você vai ter. Então tá, bom? Vamos provar esse? Vou colocar uma água aqui enquanto você abre. O cheiro interfere muito, gente. Amor de Deus. Esse é mais cheiroso? Se animou. O gosto vai ser melhor. O gosto, o sabor, o cheiro também. Sim. E aí, animei. Ele é mais escurinho, a cor também. E ele tem o cacau em pó mesmo, gente. Isso é muito bom. Acho que isso que fez a diferença. Tá? Gostei. Você sentiu aquele gostinho artificial? Não. Não. Todos eles Então, mas ó, não é à toa. Ele não tem aromatizante. Entendeu, gente? Então, assim, também tem isso, olha que legal, viu? Então, mas ela nem sabia, espessante? vocês nem sabiam, né, disso, Não. né? A gente sente isso muito quando, não sei se alguém já teve uma experiência de pegar o whey protein e bater com alguma coisa bem líquida e bater no liquidificador. Ele fica tão cremoso, parece um shake, né? smoothie Parece mesmo, né? leite. Bem cremoso, fica bem cremoso. Mas isso é o quê? A goma xantana, entendeu? Que dá esse espessante. Então, por exemplo, se você pegar tem um whey exatamente até dessa marca, de umas outras marcas também, que é só o whey protein mesmo. Ele é muito difícil de ficar assim, bem difícil mesmo. Tanto que pra diluir assim, além de ter um gosto ruim, porque não tem gosto de nada, né? Só da proteína mesmo pura, ele não fica com essa diluição. Então aí é só bem interessante pra usar em shake, bater com uma fruta, tá bom? Então vamos provar, né? Eu também, né? É verdade, o gosto, agora provando assim, vários, porque realmente pra mim é uma experiência também nova. Nunca provei vários wheys assim seguidos. Já em congresso, né? Mas de congresso, sei lá, é tão tumulto na nossa cabeça que a gente não para pra
sentir, Analisar, exatamente, né? se Comparar. concentrar no sabor. A gente vai provando vários, assim, realmente, em congresso, mas assim eu nunca tinha provado, gostei. Então vamos lá, eu vou colocar o meu primeiro e o segundo lugar e quero que vocês falem também a opinião de vocês. Pra mim, o primeiro lugar ficou esse, da Isoforte, e o segundo lugar ficou esse, da Max. Pra você, Cris? Nenhum. Vou ser sincera, nenhum. Mas se fosse obrigada a tomar, eu tomaria esse. Não tomaria nenhum outro. Só isso. Então, eu também acho que eu gostei mais do sabor desse. Esse daqui é conhecido até no meio aí das lojas, né? Que é de sabor, assim, bem gostoso. Tudo deles, assim, eles têm... preza muito pelo sabor. Então, essa marca aqui de sabor. Só que o ruim dessa marca aqui de sabor, eu gostei muito, porque dá aquela cremosidade que todo mundo gosta, né? Que eu falei. Mas ele tem muito corante. Mas eu acho que esse aqui também é melhor, depois esse, depois esse. E aí, gente, os preços variam muito, porque como a gente explicou no início do vídeo, são wheys completamente diferentes. Um é concentrado, outro é isolado e etc, como a gente já falou. Então, você tem que analisar o melhor custo-benefício para você, provar, porque às vezes o nosso gosto pode ser diferente do seu. Você pode provar e achar o que a gente achou ruim, você acha bom, né? Exatamente. E assim, olhar sempre, por exemplo, esse daqui, ele não tem aromatizante, né? Por exemplo, a gente não tá fazendo propaganda, mas olhar principalmente... eu não conheço esses nomes, não sei o que significa, tal, não sei escolher muito bem. O que tem menos ingredientes, tá? Isso é a melhor coisa. E o segundo passo, que tem menos ingredientes, o segundo, você tem que ver se você é intolerante ou você não é intolerante. Aquilo que a Letícia falou é bem legal. Pegar um sachêzinho, tá? Comprar o sachê, experimentar e ver como se sente também ao ir a treinar. Porque na hora você pode também não perceber nada. Mas aí você vai treinar e você sente só com a barriga inchar, estufamento, Volta. exatamente. Então, se você se sentiu mal, por exemplo, esse aqui que tem concentrado, não tem nenhum problema, é um preço mais barato, não tem problema nenhum usar esse. Obrigada, meninas, pela participação. Se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no nosso canal do YouTube e segue a gente nas redes sociais. Beijo, até a próxima!